Olá, queridos, graças e paz, tudo bem? Como é que vocês estão aí nessa nossa quarentena, né, forçada? É, Esperamos que estejam bem, se resguardando, tomando as medidas aí que precisamos tomar, amém? E esperamos que todos estejam também atentos aí, ansiosos, né, como eu estou para amanhã, por exemplo, nosso culto online, né? Estaremos aí, nosso pastor estará online na TV CSN, né? Ele vai dar maiores coordenadas aí depois para nós aí nos grupos. E a gente não pode perder, irmãos, por nada, né? Essa transmissão é o nosso culto semanal e vamos ficar atentos, né? Não vamos deixar de participar, amém? E eu estou aqui também, né, para os alunos da Escola de Crescimento. Eu vou gravar uma aula rápida, né, para a gente não ficar aí muito tempo sem nenhum tipo de conteúdo. E não é só para vocês da escola, não. Vocês podem compartilhar esse vídeo, né, colocar aí nas suas redes sociais, podem colocar no WhatsApp, tá? Podem compartilhar à vontade, porque é um vídeo de alerta para esse momento que nós estamos vivendo. Samuca está aqui comigo, né? Vocês estão vendo essa mãozinha aqui, ó? Ele está aqui, ó. Fala, dá um oi pro pessoal aí. Oi, pessoal. Joga um beijinho e fala, tô com saudade. Tá com saudade? Ele está aqui do meu lado, né? Querendo gravar comigo, tá ansioso aqui, tá quietinho. E, né, como muitos têm falado, né? É só mais um falando? Não. Eu quero que, para nós, né, que estamos aí no nosso estudo, né, nos nossos estudos teológicos, nós temos uma visão diferente de tudo isso que tem sido falado na imprensa, né? Eu quero que a gente tenha uma visão bíblica acerca desse tema, né? Então, abram comigo aí suas Bíblias no Evangelho de Mateus, capítulo 24. Né? Muitos dizem que Mateus, capítulo 24, é o mini Apocalipse, né? E, de certo modo, isso faz todo sentido. Então, Evangelho de Mateus, capítulo 24, a partir do versículo 1, quando o nosso mestre vai dizer assim, ó, né, na realidade começa, não o nosso mestre dizendo, ele vai dizer a partir do versículo 2. Versículo 1. E, quando Jesus ia saindo do templo, aproximaram-se dele seus discípulos para lhe mostrarem a estrutura do templo. Né? E no versículo 2, Jesus, porém, lhes disse, não vedes tudo isso? Em verdade vos digo que não ficará aqui pedra sobre pedra que não seja derrubada. Então, esses dois primeiros versículos, né, precisamos entender que os discípulos se maravilhavam muito com o templo. Né? Os judeus, para eles, o templo é um símbolo máximo da fé judaica. Né? E era uma construção poderosa. Peraí, filho, deixa o pai. Era uma construção poderosa, irmãos. O Muquito está aqui ajudando no vídeo, né, como vocês estão percebendo. O templo era uma construção poderosíssima para os judeus, né? Até hoje, né? Esse templo em Israel, para eles é, né, um símbolo máximo da fé judaica. Né? Existe um pedacinho do templo de Herodes ali, que é o Muro das Lamentações, que eles não gostam, inclusive, que seja chamado assim, né? Que para eles é algo assim sagrado. Né? E Jesus vai falar para eles assim, olha, vocês estão vendo toda essa construção aí? Vocês estão vendo tudo isso? Em verdade vos digo, não ficará aqui pedra sobre pedra que não seja derrubada. Irmãos, os discípulos entraram em parafuso. Né? E no versículo 3, Jesus parte para o Monte das Oliveiras e eles vão atrás dele. Né? O versículo 3. E estando assentado no Monte das Oliveiras, chegaram-se a ele, os discípulos em particular. Falaram assim, ó, mestre, vem cá que a gente quer ter um particular contigo. Né? Dizendo, dize-nos, quando serão essas coisas? É a primeira pergunta que eles fazem. Quando serão essas coisas? O que Jesus tinha acabado de falar, acerca de não ficar pedra sobre pedra, ou seja, da destruição do templo. Quero lembrar vocês que isso já aconteceu no ano 70, depois da vinda de Cristo. Né, um general chamado Tito, com o exército romano, foi lá e derrubou o templo, não sobrou pedra sobre pedra. Né, sobrou apenas hoje o que nós chamamos de Muro das Lamentações. Né, e aí eles fazem uma segunda pergunta. Né, e que sinal haverá da tua vinda? E a terceira pergunta, e do fim do mundo? Então são três perguntas, né, na realidade uma pergunta dividida em três aqui. Né? Quando serão estas coisas, que já aconteceu, o templo já foi derrubado. Amém? A segunda pergunta, e que sinal haverá da tua vinda?
Né? E aí, a partir do versículo 4, o mestre vai começar a responder. Né? A partir do versículo 4, Jesus vai falar assim, ó. Respondendo, disse-lhes: acautelai-vos, que ninguém vos engane, porque muitos virão em meu nome, dizendo: eu sou o Cristo, e enganarão a muitos. Irmão, quantos de nós não conhecemos, né, os falsos cristos, né, que existem por aí? Né? O mais famoso para nós aí é o Henri Cristo, né? Muitas pessoas brincam, mas ele tem muitos seguidores, ele tem um grande templo, né, em Brasília. Você pode acessar a página dele aí depois, henricristo.org, você vai ver que não é, de brincadeira não tem nada, irmãos. De brincadeira não tem nada. Versículo 5. Porque muitos virão em meu nome, dizendo: eu sou o Cristo, enganarão a muitos. Versículo 6. E ouvireis de guerra e de rumores de guerra. Olhai, não vos assustei, porque é mister que isso tudo aconteça, mas ainda não é o fim. Irmãos, a última que nós tivemos aí, Estados Unidos e Irã, né? E ela só não foi à frente, irmãos. Essa guerra só não foi à frente porque o Donald Trump falou o seguinte: olha, eu quero avisar aos chefes iranianos, se um cidadão americano for atingido, nós estamos com 52 alvos e nós vamos acabar com o Irã. E aí essa guerra não foi à frente, irmãos, porque caso contrário, você pode ter certeza que nós estaríamos aí vivendo essa guerra. Olhai, continuação do versículo 6, não vos assustei, porque é mister que isso tudo aconteça, mas ainda não é o fim. Versículo 7, porquanto se levantará nação contra nação, reino contra reino, e haverá fomes, e pestes, e terremotos em vários lugares. Nós falamos no aulão que nós tivemos no último sábado, dia 14, 14 de março, de 2020, acerca dessas respostas de Jesus acerca da pergunta, feita pelos discípulos. A primeira resposta, a primeira parte da resposta, que vai do versículo 4 até o versículo 31, essa resposta ela foi dada para os judeus, irmãos. Precisamos entender. São 3 respostas, são 3 perguntas, e ele vai para 3 povos diferentes. Para os judeus, até o versículo 31 do capítulo 24, depois ele vai responder do versículo 32 até do versículo 32 do capítulo 24 até o versículo 30 do capítulo 25, é para a igreja, é para nós, igreja. E também pode estar incluído aí alguns judeus que vão se converter naturalmente. Nós temos muitos judeus aí que são convertidos, e reconhecem o Senhor Jesus como seu único e suficiente Salvador, como nós o reconhecemos. Amém? A maioria deles não reconhecem, irmãos. A maioria dos judeus não reconhecem Jesus como um profeta. A maioria dos judeus reconhecem Jesus, reconhecem Jesus como um profeta qualquer. Eles não reconhecem Jesus, eles reconhecem Jesus como Moisés, como outro profeta. Amém? E aí, lá no capítulo 25, a partir do versículo 31, você tem o julgamento das nações. Então, Jesus está falando aqui para 3 povos diferentes. Amém? Quando você vai lá no capítulo 25, voltando lá no 24, no início do capítulo, ele está falando para os judeus. Mas aqui é como se não estivesse falando. Por quê? Porque nós, a igreja, pegamos essas dicas, esses sinais que Jesus deixou para os judeus e tomamos para nós, porque o nosso relógio é Israel. Se a gente quer saber o que está acontecendo no mundo em relação à volta de Cristo, por exemplo, a gente tem que olhar para Israel. Então, por exemplo, só para vocês entenderem um pouquinho mais do que eu estou falando, no capítulo 24, no versículo 44, ele vai falar assim, ó, Jesus falando: por isso, estai vós preparados também. Por que esse também aqui? Porque agora ele está falando para a igreja, mas no início do capítulo 24 ele está falando para os judeus. Não importa, irmão, se o judeu não considera isso aqui uma verdade. Mas importa para nós que esses sinais que eram para os judeus hoje estão servindo para nós. Amém? Então no versículo 6, quando ele fala assim: e ouvireis de guerra e rumores de guerra, olhai, não vos assustei, porque é mister que isso tudo aconteça. Nem preciso falar, Donald Trump contra o Irã, rumores de guerra, quantas guerras? Irmãos, preste atenção, nós somos privilegiados, nós vivemos no Brasil. Agora, aquele povo em Israel, eles respiram guerra.
Se você pegar o mapa de Israel, ele é um pedacinho de terra, né? E os inimigos, os inimigos, os países inimigos de Israel estão cercando Israel, né? 99,6% daquele território ali é ocupado por países inimigos que cercam Israel, né? O mundo árabe, certo? Então percebam, Israel tem o maior exército do mundo, né? Dizem que é um dos exércitos mais poderosos do mundo. E a aliança com os Estados Unidos também, que faz com que, de certo modo, eles sejam preservados. Logicamente que existem interesses aí que não só interesses de defesa do território de Israel, né? Existem interesses econômicos também aí vinculados, ok? Bom, mas continuando, versículo 7. Porquanto se levantará nação contra nação, reino contra reino, e haverá fomes e pestes e terremotos em vários lugares. Pestes. Irmãos, nós estamos vivendo essa epidemia e essa pandemia do coronavírus. Mas ebola foi um vírus que assombrou principalmente o continente africano. Quantos milhões de africanos morreram? Pestes. O HIV, né, se não me engano, são 30 milhões de brasileiros infectados com esse vírus. E não tem cura, irmãos. Tem tratamento, mas não tem cura. É peste. As pessoas estão preocupadas com o coronavírus, mas como o sarampo está retornando aí, matando as pessoas também, e as pessoas não estão vacinando, porque estão mais preocupadas com o corona do que com o sarampo. É uma pandemia, eu não estou aqui menosprezando de maneira nenhuma a ação desse vírus, e não estou aqui dizendo que nós não devemos tomar cuidado. No entanto, nós temos que ficar atentos aos sinais que a Bíblia nos dá em relação ao fim de todas as coisas. Eu não estou dizendo aqui que Cristo vai voltar amanhã. Pode ser que ele volte, irmãos. Os sinais estão aí. Amém? Mas veja, versículo 8. Todas essas coisas são o princípio das dores. É o princípio. A coisa vai esquentar. A coisa vai piorar muito, irmãos. Eu não estou aqui como profeta do caos, não. Eu só estou aqui dizendo para nós o que a Bíblia está dizendo. O que o nosso Senhor Jesus está dizendo. Amém? Quando acontece toda essa situação aqui que nós lemos, né? Jesus sai do templo, vai para o Monte das Oliveiras. Jesus sabia que estava chegando a hora dele se entregar por nós numa cruz, irmãos. A maior parte do ministério de Jesus, ele fez ali no Mar da Galileia. E quando chegou o momento dele se entregar, né? Ele desce então para Jerusalém. E aí ele chega no templo, aí está aquela bagunça no templo, os outros evangelhos vão relatar isso, né? E Jesus faz um azorrague, que é um chicote, e senta o chicote nas costas dos vendedores e arruma toda aquela confusão, né? E diz o que vocês estão fazendo na casa do meu pai, né? E acerta as coisas ali. E aí começa então a tratar agora com o povo, né? Segundo a pergunta dos seus discípulos, né? O que vai acontecer. Amém? Então, irmão, vamos ficar atentos. Amém? Um detalhezinho, só para a gente já partir para o nosso encerramento. Quando eu digo que esse primeiro momento de Mateus é para os judeus, preste atenção nisso, tá? Vamos acelerar, versículo 15. Olha lá. Quando, pois, virdes que a abominação da desolação de que falou o profeta Daniel está no lugar santo, quem lê entenda. A abominação da desolação é o anticristo. E no lugar santo é o templo em Jerusalém. Não existe templo fora de Jerusalém que seja um lugar santo. Então ele está falando aqui para os judeus. Versículo 16. Então os que estiverem na Judéia fujam para os montes. Irmão, você mora onde? Você está na Judéia? A não ser que você esteja na Judéia, visitando lá, né, Israel. Aí segue o conselho de Jesus e mete o pé. Foge para o monte. Porém, se você não mora na Judéia, vai esquentar para você se você estiver aqui. Mas calma que ainda tem tempo. Vai ter um tempinho ainda aí para chegar em você. Nós, a igreja vencedora, em nome de Jesus, estaremos já nas bodas. Amém, irmão? Já estaremos com o nosso Pai. Já estaremos com Cristo, celebrando as bodas. Amém? Versículo 17. E quem estiver sobre o telhado, não desça para tirar coisa alguma de sua casa. Quem estiver sobre o telhado, quem estiver no terraço, vai embora, não tem que entrar para pegar nada. É por isso que os judeus, eles não acumulam mais riquezas. Os judeus, eles acumulam riquezas materiais grandes. Por exemplo, carros, Ferraris, né?
Apesar de terem dinheiro para comprar, eles não acumulam dessa maneira. Eles acumulam o quê? Diamantes, ouro, dinheiro em ações, tudo que eles possam botar no bolso e sair correndo. Amém? Versículo 18. E quem estiver no campo, não volte atrás a buscar suas vestes, mas ai das grávidas e das que amamentam. Rafael, e se eu estiver grávida? Irmã, não tem problema nenhum. Você está no Brasil, você não está na Judéia. As grávidas, como é que vão fazer para correr? E outro detalhe, ele vai falar aqui, ó, versículo 20. Orai para que a vossa fuga não aconteça no inverno nem no sábado. Por quê? O inverno em Jerusalém, o inverno é rigorosíssimo. As pessoas se fugirem para o deserto no inverno, elas vão morrer congeladas. E outra coisa, no sábado, o judeu faz alguma coisa no sábado, irmão? Então ele vai morrer. Ele não vai resistir, ele não vai conseguir quebrar a lei, que para ele ainda é fator determinante para a sua vida. Então ele vai morrer, ele prefere morrer do que fazer qualquer coisa no sábado. Amém? E aí ele vai continuar dizendo, porque haverá então grande aflição, como nunca houve desde o princípio do mundo até agora. Aflição para o judeu, como nunca houve. Pensa Faraó, pensa Hitler, o Holocausto. A Bíblia está dizendo, Jesus está dizendo que a aflição vai ser maior nesses dias. O que será, né, que está aguardando esse povo? Amém? Continuando. E se aqueles dias não fossem abreviados, nenhuma carne se salvaria. Ou seja, se os dias da manifestação do anticristo não fossem abreviados, nenhuma carne se salvaria. Carne, irmão, morreriam. Literalmente morreriam. Carne se salvar. Ok? 23. Então, se alguém vos disser, eis que o Cristo está aqui ou ali, não lhes deis crédito. Irmãos, se eu te disser assim, Cristo vai vir pregar aqui na nossa igreja no domingo, você vai acreditar? Fala sério, né? Você já sabe que Cristo já veio, já se entregou por nós numa cruz, né? Já morreu por nós, já ressuscitou, já está nos céus e em breve retornará. Mas ele vai retornar em glória para buscar a sua igreja. Ele não vai retornar para ficar na terra agindo. Amém? Então a igreja vencedora não cai mais nesse papo. É por isso que nós provavelmente não estaremos aqui nesse momento. Amém? Versículo 24. Porque surgirão falsos cristos, como já falamos, falsos profetas, né? E farão tão grandes sinais e prodígios que, se possível, enganariam até os escolhidos. Eis que vos tenho predito, portanto, se vos disserem, eis que ele está no deserto, não saiais, eis que ele está no interior da casa, não acrediteis, porque assim como o relâmpago sai do oriente e mostra até o ocidente, assim também será a volta, né, do Filho do Homem. Porque onde quer que estiver o cadáver, ali se juntarão as águias. Logo depois da aflição daqueles dias, o sol escurecerá, a lua não dará sua luz, e as estrelas cairão do céu, e as potências dos céus serão abaladas. Então aparecerá do céu o sinal do Filho do Homem. Todas as tribos da terra se lamentarão e verão o Filho do Homem vindo sobre as nuvens do céu com poder e grande glória. Porque as tribos se lamentarão, porque eles reconhecerão que aquele Jesus, o Nazareno, foi crucificado por eles, pelos judeus. Amém? Então, encerrando, irmãos, essa primeira parte, né? No próximo vídeo nós vamos falar um pouquinho acerca da igreja. Amém? Essa primeira parte, Jesus está falando para os judeus. Eles não receberam. Alguns deles receberam, né? Os judeus convertidos. Mas a maior parte dos judeus não receberam essas orientações de Cristo, que nos servem também. Rafael, então, nós temos que ficar atentos a todas essas orientações, claro, porque é o nosso relógio. Quando se manifestar o anticristo no templo em Israel, começou. Voltou o relógio de Daniel, voltou as 70 semanas, nós estamos na semana 69 parados. Nós estamos vivendo o que nós chamamos de período da graça. Mas o relógio de Deus vai retornar, né, para a última semana. Não é semana de dias, é semana de anos. E a gente vai falar disso nos próximos vídeos, amém? Então fique atento, fique conosco, amém? Compartilhe esse vídeo. Nós teremos algo poderoso, né, acerca da igreja no próximo vídeo, amém? Não que nós devemos desprezar
esse assunto que foi dado aos judeus. Não, para nós ele é tão válido quanto para eles. Mas a partir do próximo vídeo, que entraremos no versículo 32 de Mateus 24, estaremos falando para a igreja, para nós, amém? E logicamente que pode ter algum judeu convertido que faz parte dessa igreja também. Amém, irmãos? Fique em paz, amém? Vamos orar. Senhor Jesus, nós queremos te apresentar, Pai, cada um dos nossos irmãos que assistiram esse vídeo, Senhor, que o Senhor possa nos guardar, Senhor, acerca de qualquer tipo de virose, Senhor, né, do coronavírus, de qualquer outro tipo de virose, Pai. Guarda os nossos irmãos, Senhor. Nós te louvamos, nós te bendizemos, nós te engrandecemos na nossa vida. Pai, abençoa-nos, Senhor, guarda-nos, livra-nos, em nome de Jesus. Amém. Fique em paz. Né? Um grande abraço e até o próximo vídeo. Fique ligado. Tchau, tchau.